Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. Há 13 anos no ar, o programa Pergunte ao Doutor tem como principal objetivo levar a informação ao nosso telespectador, falando de assuntos relacionados à saúde. Mas quando falamos de saúde, falamos de medicina e odontologia, porque essas duas especialidades caminham juntas. E nós estamos na Clínica Orofacial Baroni. Eu tenho o prazer e a honra de apresentar agora um timaço. São 3 profissionais da mais alta qualidade. E a partir de agora, a Clínica Orofacial Baroni é apoiadora do nosso programa. Semanalmente nós teremos aí dicas super importantes no que diz respeito à odontologia. Muito bem, e ao meu lado está o cirurgião bucomaxilofacial Dr. Heron Baroni, também a doutora Rosângela Martins Baroni, que é especialista em dentística restauradora, e também o Dr. Heron Baroni Filho, que é implantodontista e ortodontista. Dr. Heron, eu começo contigo. Dentro da tua especialidade, que é bucomaxilofacial, quais são os tratamentos oferecidos aqui na clínica? Bom, aqui na clínica nós oferecemos o que se chama a cirurgia oral menor. São procedimentos menores. A cirurgia bucofacial, como todos sabem, ela atua em 2 áreas. A cirurgia oral menor, que são procedimentos em clínica, e a cirurgia oral, que podemos chamar de maior, que são os tratamentos feitos a nível hospitalar, né? A cirurgia do trauma e cirurgias de correção de deformidades, que é a cirurgia ortognática. Especificamente aqui na clínica, os tratamentos que a gente desenvolve são remoção de dentes cisos, tratamentos de lesões de boca, diagnóstico, biópsias, remoção dessas lesões, tratamento de disfunções da articulação temporomandibular, enxertos ósseos para colocação de implantes ou reconstruções de partes perdidas através de cirurgias da área da cabeça e pescoço. Agora, desse time aqui, a doutora Rosângela, ela é especialista em dentística restauradora. É a responsável aí por embelezar o sorriso das pessoas, né, não? Isso. Doutora, quais são os procedimentos feitos aqui na clínica? Então, porque a dentística restauradora, ela abrange um leque enorme de alternativas, sendo que o foco maior hoje está sendo a área estética. A maioria dos pacientes que procuram um especialista de dentística vem buscando alguma alternativa estética. E nós aqui trabalhamos tanto desde o clareamento, até com os procedimentos básicos que vêm antes do clareamento, como a profilaxia, prevenção e tudo, porque é fundamental, isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, não basta construir uma casa maravilhosa, uma mansão maravilhosa, se não nos preocuparmos com o terreno. E o terreno, o preparo desse terreno tem a ver com a prevenção. E nós, dentro dessa gama de alternativas, nós temos o clareamento, as facetas de cerâmicas, as lentes de contato, as facetas de resina, que é bastante usado, e a troca de restauração. Os pacientes gostam muito de trocar a restauração, as escuras, as de amálgama, por branca. Então a gente focou principalmente na área estética, mas não quer dizer que a gente não trabalhe com a principal, que no meu ver é a prevenção, antes da estética. Todo paciente que vem procurando estética, a gente trabalha primeiro com a prevenção e depois oferece esse leque de alternativas para ele. Agora eu gostaria de ouvir do Dr. Heron Baroni Filho, que é implantodontista e também ortodontista. Quais são os tratamentos oferecidos, doutor? Então, aqui na clínica, na parte de implantodontia, a gente tem a oferecer prótese sobre implante e implantes
em qualquer tipo de região, tanto parte estética quanto parte funcional. Também ofereço, né, na minha especialidade, partes de enxerto para necessidade, principalmente em regiões estéticas que necessitam de mais cuidados, principalmente na parte protética, pois fica na parte que todo mundo vê no sorriso. Então nosso trabalho ele tem que beirar o mais natural possível. E na parte ortodôntica, a gente oferece desde aparelhos para melhorar a função de mastigação do paciente, função estética, e também preparações para a cirurgia ortognática. São pacientes que têm deformidades de face, que são tratamentos ortocirúrgicos que a gente chama. Primeiro a gente faz uma preparação na parte ortodôntica, depois é feita uma cirurgia. Além dessa parte da ortodontia, nós também oferecemos aparelhos de ronco e apneia, que são pacientes que têm esse tipo de disfunção, têm problemas no sono. Certo. Que no caso são aparelhos que o paciente pode usar durante a noite, que vai melhorar a respiração e com isso vai diminuir a questão do ronco, e isso pode melhorar muito em função de... porque um sono em silêncio é um sono melhor para o social e para a família, né? Com certeza. Vocês perceberam que o time é bom, né? E semanalmente o Dr. Heron, a doutora Rosângela, o Dr. Heron Baroni Filho estarão aqui no programa dando dicas super importantes de assuntos relacionados à saúde bucal. Então, quero dizer, em nome do programa Pergunte ao Doutor, que é um prazer tê-los no programa, né? Dr. Heron aqui, bucomaxilofacial, é professor da Unesc, é professor da Unisul, também opera nos 3 hospitais, né, doutor? Né? São José, Unimed e São João Batista. É o capitão desse time aqui, é o capitão desse time. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente agradece a oportunidade e esperamos corresponder às expectativas. Eu tenho certeza disso. Parabéns, sucesso a vocês. Muito obrigada. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá, Aguinaldo, meu nome é Dreyfus, eu sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o paradoxo entre mamoplastia redutora e a colocação de prótese. Muitos se têm questionado se é possível fazer uma redução de mama juntamente com uma colocação de prótese e qual seria a real necessidade de uma colocação de prótese nessa cirurgia. Quando se faz uma cirurgia de redução de mama, busca-se resultados naturais, e resultados naturais significam uma mama muitas vezes sem projeção, mais achatada no seu polo superior. A prótese, nesse caso, ela pode ser usada e bem indicada quando a paciente deseja aquele resultado de uma mama com prótese, que é um pouco mais arredondada em cima. Nesse caso, recomenda-se colocar uma prótese de volume menor e tirar um pouco mais do parênquima mamário para compensar a colocação dessa prótese. Dessa forma, é sim possível colocar uma prótese em uma mamoplastia redutora. É uma corrente relativamente recente, mas tem ganhado muitos adeptos no mundo da cirurgia plástica. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou Rosângela Martins Baroni, especialista em dentística restauradora da Clínica Orofacial. Hoje nós vamos falar sobre lentes de contato e facetas cerâmicas. Existem inúmeras maneiras de você melhorar a estética de um sorriso. A lente de contato e as facetas cerâmicas são apenas algumas delas. Ambas são lâminas cerâmicas colocadas sobre o dente. As lentes de contato são ditas lentes de contato porque são apenas uma sobreposição, requerem mínimo ou nenhum desgaste. Elas são uma sobreposição tal qual uma lente oftálmica. As facetas cerâmicas, o desgaste é maior. Portanto, devido a essas diferenças, as indicações também diferem. As lentes de contato corrigem pequenos problemas, pequenas alterações de cor, forma, alinhamento, fraturas, espaço entre os dentes. E nas facetas cerâmicas você consegue corrigir problemas maiores de alinhamento, cor e forma. Então, consulte o seu dentista e veja com ele qual é a melhor alternativa para o seu caso. Obrigada e até a próxima.
O maior hospital do sul de Santa Catarina está sempre evoluindo. Com o novo bloco hospitalar do São José, dobramos a capacidade de atendimento cirúrgico. São 23 leitos de internação, 20 leitos de UTI e 12 salas cirúrgicas. Uma estrutura completa com 5.600 metros quadrados de área equipada. É a mais alta tecnologia em favor da saúde. Tudo isso é do São José. É pra você. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. No primeiro bloco, nós apresentamos a equipe da Clínica Orofacial Baroni, o Dr. Heron Baroni, que é cirurgião bucomaxilofacial, a doutora Rosângela Martins Baroni, que é especialista em dentística restauradora, e também o Dr. Heron Baroni Filho, que é implantodontista e ortodontista. Bom, nesse bloco a gente vai falar sobre PRF, que é o plasma rico em fibrina. Diferentes áreas das ciências da saúde buscam encontrar novas biotecnologias, a fim de empregá-las para aumentar a rapidez na recuperação do paciente, como um resultado cada vez melhor e mais satisfatório. O PRF, plasma rico em fibrina, foi desenvolvido por Chocron, na França, para utilização na implantodontia e na cirurgia bucomaxilofacial. E acabou por ser utilizado em vários campos de aplicação no âmbito odontológico. Bom, a gente continua a nossa entrevista com o Dr. Heron Baroni Filho e vamos falar então deste assunto específico, né, doutor? O que é o PRF, doutor? Então, Agnaldo, para a gente poder falar sobre o PRF, o plasma rico em fibrina, é importante a gente saber qual a função da fibrina no nosso corpo. É uma proteína liberada assim que a gente sofre qualquer tipo de agressão. Ele vai através dos vasos sanguíneos e começa o processo de coagulação, e assim o processo de regeneração daquela região. O plasma rico em fibrina nada mais é do que um supercoágulo que a gente faz. A gente pega através de uma amostra do sangue do paciente apenas o que é importante para ter a regeneração de tecido daquela região que a gente vai precisar tratar, sendo ela enxertos ósseos ou enxerto gengival de tecidos moles. E também, Aguinaldo, nesse plasma rico em fibrina existem muitas células de fatores de crescimento. Isso tudo vai melhorar na recuperação do paciente no pós-cirúrgico e no resultado que a gente vai ter durante o tratamento. E doutor Heron, quais são as vantagens de se utilizar o PRF? Então, o PRF ele é muito bom para a nossa recuperação do paciente. Além de ser um tratamento todo feito na clínica, pacientes que vêm aqui que usam próteses removíveis há muito tempo e têm perdas ósseas bastante grandes, que não possibilitam uma recuperação, uma reabilitação com implantes, isso tudo o PRF vai nos melhorar, vai nos potencializar o nosso resultado no enxerto. Porque a partir do momento que a gente coloca o PRF num enxerto ósseo, por exemplo, a revascularização daquele enxerto vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais efetiva. E com isso, pacientes que têm muitas perdas e que ficam há muito tempo com o uso ou com a ausência dos dentes, e que aquele osso não teve estímulo nenhum e teve uma reabsorção muito grande, para não ter que fazer enxertos de crista ilíaca, enxertos em hospitais, implantes em seios zigomáticos, que são implantes grandes, que precisa também de um tratamento um pouco mais abrasivo, esse enxerto, o uso do PRF, a gente vai ter resultados muito maiores. Agora, doutor, me diga uma coisa, do ponto de vista, vamos falar de dor. O paciente tem menos dor?
o paciente tem menos dor, principalmente na recuperação. Na recuperação. O pós-operatório dele é muito melhor porque a revascularização e a regeneração dos tecidos, tanto ele gengival quanto o ósseo, é muito mais rápido. Na verdade, a gente sente muita dor na parte de gengiva, principalmente nas áreas doadoras. Certo. Porque ficam áreas cruentas muitas vezes. E com o uso do PRF naquela região também, na área doadora, também faz com que a recuperação seja muito mais rápida e menos dolorida para o paciente, causando mais conforto. Bem, doutor Heron, e como se obtém o PRF? Então, para se obter o PRF, todo o processo é feito na clínica odontológica. Não há necessidade de nenhum tipo de procedimento hospitalar. O cirurgião dentista, para obter o PRF, necessita fazer um curso de habilitação para esse tipo de procedimento. Perfeito. Porque a gente faz uma punção do sangue do paciente e tratar com o sangue do paciente a gente tem que ter responsabilidade. A partir dali a gente coloca o sangue num tubete, pode ser de vidro ou de plástico, dependendo da técnica, e é colocado esse tubete na centrífuga. Na centrifugação do sangue, a gente vai ter o sangue dividido em 3 partes. A parte do plasma, que fica a parte superior, a parte do plasma rico em fibrina e a parte das células vermelhas, que é a parte que fica inferior. Tanto o plasma quanto as células vermelhas a gente dispensa, porque o que nos interessa está concentrado ali, que é o plasma rico em fibrina, que é o plasma, que é o supercoágulo que eu comentei anteriormente. A partir dali, em sequência, a gente vai colocar esse material no transcirúrgico. Bem, o doutor falou que o paciente vem até a clínica, faz a sua coleta na própria clínica. Doutora, mas a pergunta que eu te faço, aquele paciente que tem algumas comorbidades, como diabetes, colesterol, triglicerídeo alto, como é que funciona, doutora? Dá para fazer essa coleta? Então, Aguinaldo, essa pergunta é muito importante porque pacientes que têm esse tipo de comorbidade são a principal indicação do uso do PRF. Porque, por exemplo, um paciente diabético, ele tem muita dificuldade de regeneração de tecidos. Certo. Pode ser um machucado, ele demora para cicatrizar. E enxertos ósseos, eles custam a darem certo, causa muita rejeição, muita necrose. E com o uso do PRF, aquele sangue que demora a se revascularizar, ele vai ser acelerado, porque tem muita célula com fator de crescimento naquela região e a nova vascularização daquele enxerto vai ser muito mais rápida. Então, pacientes que têm esse tipo de comorbidade, principalmente o diabético, o melhor tratamento a ser feito é com o uso do PRF, principalmente quando é utilizado algum tipo de enxerto, mas também no transcirúrgico de cirurgias de implante também ele pode ser usado. Doutor, esse processo de centrifugar o sangue é um processo demorado ou é rápido? Então, como eu falei, varia muito de acordo com a técnica. Ele pode ser de 3 minutos quando a gente quer usar o PRF um pouco mais líquido, ou ele vai até 12 minutos quando a gente quer ele mais denso, que daí a gente pode usar ele tanto para regeneração de tecidos de seio maxilar, ou para tecidos moles para poder fechar regiões doadoras, ou então a gente consegue juntar com material tipo para enxerto ósseo, e com isso a gente consegue ter uma manipulação melhor desse osso e conseguir colocar nas localizações que a gente prefere, nas regiões que a gente precisa realmente de ganho de osso. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Eu estou conversando com o Dr. Heron Baroni Filho, ele que é implantodontista e ortodontista. Estamos falando especificamente sobre o PRF, plasma rico em fibrina. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre cirurgia pediátrica. E eu converso então com um especialista no assunto, o Dr. Christian, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre este procedimento em crianças. Doutor, fazer cirurgia em crianças requer um pouquinho mais de atenção? Explica um pouco pra gente como é que acontecem esses procedimentos. A cirurgia pediátrica é a especialidade que cuida das doenças que necessitam cirurgia na criança. E, obviamente, para cuidar das crianças, além de todo o afeto e a ciência que a gente tem que ter bastante cuidado. São os filhos de todo mundo, então eles precisam de toda a atenção que a gente puder dar. As doenças da criança, elas são, felizmente, não tão comuns quanto no adulto, mas a criança também não é um adulto pequeno. Ela necessita toda uma tecnologia e uma ciência para que os resultados que ela vai ter durante a vida inteira, já que o prazo de validade do que a gente faz é mais de 70 anos,
seja adequado para o que ela está precisando. E o que é mais comum? Quais são os tipos de cirurgias mais comuns que vocês realizam em crianças? As cirurgias pediátricas, elas são comuns desde as hérnias inguinais, que ocorrem até 3 a 5% das crianças, as fimoses, que são bem famosas, que ocorrem em mais ou menos 10% das crianças e só 1% realmente vão necessitar de tratamento cirúrgico. Nós tratamos as malformações e as doenças adquiridas, como os tumores, as neoplasias, são doenças bem mais graves, né? Mas felizmente o dia a dia são patologias basicamente ambulatoriais, no qual a criança faz o procedimento e vai para casa no mesmo dia. São doenças do sistema genital, do sistema gastrointestinal, principalmente fimose, o testículo do menino que não fez o desceso correto, que nós chamamos de testículo não descido, as malformações do pênis, são as hipospádias, na menina as hérnias também e outras malformações genitais, bem como outras doenças adquiridas, como cistos no rosto ou na face, são defeitos de formação. Às vezes a gente ouve dos pais, o meu filho precisa de cirurgia, mas todo procedimento é preciso, obviamente, da avaliação de um especialista. Então, não é toda criança que vai precisar de um procedimento cirúrgico, mas isso é preciso e é importante que as mães, os pais, enfim, tenham a orientação do especialista, né? Normalmente os pacientes vêm encaminhados dos pediatras. Os pediatras são nossos principais amigos, são nossos principais parceiros nesse atendimento. Hoje o atendimento ele é multidisciplinar, então envolve toda a enfermagem, toda a equipe do hospital, mas também precisa que os pediatras façam essa triagem para aqueles casos que realmente podem precisar de algum tratamento complementar. Tá certo. Dr. Christian, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente agradece e a gente volta a conversar sobre outros assuntos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, um bom dia para todos. O Informativo Hospital São José fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! Para funcionar adequadamente, o corpo humano necessita de um bom aporte de vitaminas e minerais. Cada nutriente é de fundamental importância na manutenção do bem-estar do organismo para manter o equilíbrio e prevenir o surgimento de diversas doenças. A carência nutricional está associada a danos graves à saúde física, mental e emocional. E nas últimas décadas, estudos apresentados mostraram uma acentuada redução no aporte nutricional da alimentação dos brasileiros. Uma vez que o alimento já não supre mais nossas necessidades diárias, a suplementação com vitaminas e minerais torna-se essencial para atender às necessidades do organismo de qualquer pessoa, independente do estágio de vida. Adquira o seu polivitamínico NutriBlue agora mesmo, pelos nossos canais nutriblu.com.br. Telefone 48 30 45 1903. WhatsApp 48 998 32 6505. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores. Todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e eu estou conversando com o Dr. Heron Baroni Filho, ele que é implantodontista e ortodontista. Estamos falando especificamente sobre PRF, plasma rico em fibrina. Dr. Heron, como se dá o procedimento com o paciente? Então, Aguinaldo, como a utilização do PRF é uma técnica nova, tanto na odontologia quanto na medicina, então tudo tem que ser explicado para o paciente. No primeiro momento a gente faz um exame clínico do paciente, vê a necessidade do uso do PRF no tratamento, que ele pode ser para recessões gengivais, que precisa fazer enxertos de gengiva, pacientes que têm pouco osso para fazer um procedimento com um implante no decorrer do tratamento. Então, a partir dali, a gente vai avaliar a necessidade dessa técnica para o paciente. Então, dali a gente vai explicar o passo a passo de como vai ser feito o tratamento. Para o paciente, quando chegar aqui na clínica, saber o que vai ser feito no pré-operatório, no transoperatório
e quais serão os benefícios que ele vai ter no pós-operatório com a utilização do PRF. Seja ele para um tratamento de implante, seja ele para um enxerto ósseo para posterior uso de implante, ou seja ele apenas para um tratamento estético, que é enxertos de gengiva para pacientes que têm recessão ou raiz exposta. E a utilização do PRF também pode ser usada nesses tratamentos. Agora, doutor, essa técnica, qual seria a maior procura no teu consultório hoje? Qual é o tipo de patologia mais procurada no teu consultório? Então, eu citei antes um exemplo, que é os pacientes que ganharam próteses totais para tratamento e necessitam e querem ter uma mordida fixa. E com isso procuram implantes. Então, a maioria das procuras dos pacientes é para tratamentos de reabilitação com implantes. A partir dali, a gente avalia se o paciente tem o osso para a gente poder fazer isso, ou se a gente vai ter que fazer uma reabilitação óssea no primeiro momento e a partir dali fazer o tratamento com o implante. Também existe muito caso de pacientes que nasceram com agenesia, que não foi tirado o dente dele, eles simplesmente nasceram sem esses dentes. Certo. Nesses casos também é necessário fazer um enxerto ósseo, na maioria das vezes, e no segundo momento fazer o implante. Então a maioria da procura é por implantes dentários, mas para fazer um implante dentário com sucesso é necessário ter uma região toda preparada para receber esse implante. Bem, doutor Heron, nós sabemos que antigamente os métodos utilizados aí pelos dentistas, né, e até os dentistas práticos, né, doutor, era muito fácil, existia né? Bastante. Existia bastante, né? Era um método rápido e fácil, né? Extração. E hoje é muito importante dizer que a odontologia tem evoluído e evoluiu consideravelmente. E hoje o paciente ele tem essa possibilidade, né, doutor, de manter uma prótese fixa, né? Não, com certeza. Muitos pacientes têm esse medo já de antigamente, porque todo tratamento era baseado em extração, mas hoje em dia a odontologia está muito mais prezando em preservar os dentes do paciente do que para tratamentos radicais que seriam extrações. Hoje em dia, até para fazer uma extração, a gente faz todo um planejamento, que é já pensando no segundo momento como reabilitar esse paciente, para não deixar esse paciente sem dente. Então, pacientes que antigamente já perdiam os dentes, eram extraídos os dentes como forma de tratamento, hoje em dia todo tratamento ele é estudado para tentar preservar o máximo possível esse dente, e aí sim, se caso não for, tenha que ser feita a extração, essa extração também é planejada já pensando numa reabilitação posterior, para não deixar o paciente sem ter o conforto de uma mastigação fixa. Em pacientes que já tiveram vamos supor assim, azar de ter perdido os dentes por um tratamento radical, o uso do PRF e o uso da implantodontia, a especialidade de implantodontia e reabilitação oral, é muito importante justamente para isso. Doutor Heron, e podemos dizer que é um tratamento acessível? Então, Aguinaldo, é uma técnica acessível, é um tratamento acessível. O primeiro passo é o paciente vir até a nossa clínica e vai ser feita uma avaliação, é um corpo clínico avaliando. Aqui na nossa clínica nós temos o Dr. Heron José Baroni, que é bucomaxilofacial, a doutora Rosângela Martins Baroni, que é especialista em dentística restauradora, eu que sou especialista em ortodontia e ortopedia facial, implantodontia e reabilitação oral. A gente pode fazer um diagnóstico mais correto para o paciente. Até mesmo porque, né, doutor Heron, o slogan da clínica é "o seu sorriso é o nosso objetivo". É o nosso objetivo, com certeza. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o doutor Heron Baroni Filho, ele que é implantodontista e ortodontista. Doutor Heron, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Aguinaldo, um prazer estar aqui, muito obrigado pela entrevista. Muito bem, e o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor.
Orc Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica.